Olá você, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Eduardo Paes busca apoio de Lula contra a Caixa Econômica Federal para ajudar o Flamengo. Gonzalo Plata encerra a novela e comunica ao Flamengo onde quer jogar. Flamengo de olho na venda de Vini Júnior para o Catar. Braz faz publicação enigmática em meio à busca por reforços para o Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito boa tarde. Na tarde dessa terça-feira, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, vai se reunir com o presidente Lula em Brasília para tratar sobre o terreno comprado pelo Flamengo para construir o seu estádio. O prefeito do Rio vai explicar a desapropriação da área e quer o apoio do presidente para evitar uma briga judicial com a Caixa Econômica Federal, que comanda o fundo de investimentos, que era dono do terreno local que o Flamengo comprou. O Mengão adquiriu esse terreno inicialmente por 138,2 milhões de reais num leilão, mas o valor foi posteriormente aumentado pela perícia em 7,8 milhões de reais, montante já depositado pelo Flamengo. A Caixa Econômica, no entanto, entende que foi muito prejudicada no negócio e promete ações judiciais contra a desapropriação. O banco tentou impedir a realização do leilão, sem sucesso, mas o processo segue na justiça para tornar o resultado inválido. É justamente para evitar um longo cenário de disputas judiciais que o Eduardo Paes vai se encontrar com o presidente Lula. O prefeito vai apresentar argumentos que mostram que os acionistas da Caixa estão enganados ao afirmarem que terão prejuízos e o FGTS será afetado. Paes, que tem o apoio de Lula em sua candidatura à reeleição na Prefeitura do Rio de Janeiro, quer que o presidente intervenha para que o caso seja resolvido fora da Justiça. O presidente da Caixa, Carlos Vieira, e o advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, também vão participar desse encontro. O fundo controlado pelo Banco Estatal é o dono de outros terrenos da zona portuária, que vão se valorizar ainda mais com a construção do estádio do Flamengo. Pedro Paulo, deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro e braço direito de Paes, também vai estar na reunião e confirmou o objetivo da conversa em entrevista. Aspas, o objetivo da reunião com o presidente Lula é desmistificar o tal prejuízo aos acionistas do fundo e a reafirmar a importância do projeto para a cidade do Rio de Janeiro. O novo estádio será construído dentro das diretrizes definidas pela Prefeitura e pela própria Caixa Econômica Federal, disse lá o deputado ao jornal O Globo. O presidente Rodolfo Landim escreveu um artigo no jornal O Globo sobre a construção do estádio rubro-negro no terreno do gasômetro. Ele falou sobre o custo para levantar um equipamento esportivo para 80 mil pessoas e como essa obra de tamanha magnitude vai gerar muitos empregos. Além de comentar os benefícios para o Rio de Janeiro, ele disse, aspas, a construção ali de uma arena esportiva para 80 mil torcedores vai ter como consequência a modernização de todo o seu entorno, incluindo a zona portuária, o Porto Maravilha e regiões vizinhas. A geração de empregos é outro ponto relevante, visto que colocar de pé um sonho que pode custar entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais vai exigir a contratação de um grande volume de mão de obra, criando empregos e renda para trabalhadores de todas as torcidas. O futuro do nosso Vini Júnior segue em aberto e, após a Arábia Saudita, o craque agora do Real Madrid também atrai o interesse do futebol do Catar. Com dinheiro sobrando, o Fundo de Investimentos do Catar teria feito uma proposta astronômica e irrecusável tanto para o jogador quanto para o time espanhol. A informação foi dada pelo jornal El Chiringuito da Espanha, que fala em valores circulando entre 1 bilhão de euros por 5 anos para o Vinícius Júnior, ou seja, 6,1 bilhões de reais em salários, diluídos por 5 anos,
Isso dá cerca de 16,6 milhões de euros por mês, o que significa o salário impressionante de 101,8 milhões de reais mensais. Além da oferta salarial impressionante, a proposta para o Real Madrid também não fica para trás. São 500 milhões de euros oferecidos ao clube espanhol para convencer o Florentino Pérez de vender o craque que concorre à Bola de Ouro. A quantia dá mais ou menos 3 bilhões de reais. Como o clube formador, o Flamengo tem direito a 2,5% desse montante via mecanismo de solidariedade da FIFA e receberia mais de 75 milhões de reais com a venda astronômica do Vinícius Júnior. Vale lembrar que o clube já embolsou 164 milhões de reais na venda do jogador ao Real Madrid naquela época. Somando o valor, o Vini renderia 239 milhões de reais ao todo. O jornalista espanhol Peton garante que a proposta já chegou ao jogador e ao clube merengue. Não foi revelado ao certo para qual clube o Vinícius Júnior iria, né? Uma outra oferta se tornou pública recentemente. O Al Ahly da Arábia Saudita ofereceu 350 milhões de reais mensais para o Vini Júnior. Em entrevista à CNN, porém, o craque indicou a sua permanência em Madrid. Aspas, eu tenho só 24 anos e quero seguir muito mais tempo e fazer história com essa equipe que jogo hoje. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Por isso falo de desfrutar cada momento com essa camisa maravilhosa. Disse lá o Vini Júnior. Flamengo e Bahia vão abrir os jogos das quartas de final da Copa do Brasil nessa quarta-feira, dia 28, às 21h30, na Arena Fonte Nova. O Mengão defende um tabu de 8 vitórias seguidas e que já dura 5 anos contra o rival. O técnico Rogério Ceni, em 12 jogos, nunca venceu o Flamengo. Foram 12 derrotas. Desde a derrota por 3-0 no primeiro turno de 2019, uma das poucas daquele time histórico, o Flamengo saiu vencedor de todos os outros confrontos. A atual sequência de 8 partidas, aliás, já configura o maior período de freguesia no histórico do confronto, que começou em 1932 e possui 94 jogos. Chama atenção não só a unilateralidade do retrospecto recente, mas também como o rubro-negro tem feito muitos gols contra o tricolor baiano. Foram 26 gols marcados nessas 8 partidas, uma média altíssima de 3,25 gols por jogo. Por outro lado, o time que teve a defesa superada 10 vezes, 1,25 gols sofridos, tem o destaque para as goleadas de 5-3 e 5-0 pelos brasileiros 2020 e 2021. 3 dessas 8 vitórias foram na casa do Bahia, o que na Copa do Brasil representaria vantagem ao Flamengo. Ampliar a sequência de vitórias nessa quarta-feira vai significar que o Mengão vai decidir a série no Maracanã, podendo ao menos empatar para avançar na competição. Outro dado no retrospecto favorável para o Flamengo é o recorte da Copa do Brasil. As equipes se enfrentaram 2 vezes no mata-mata nacional e o Flamengo saiu classificado em ambas. Curiosamente, os confrontos aconteceram na mesma ordem, o primeiro na casa do rival e depois a decisão no Maracanã. Em 94 jogos entre eles até aqui, o Flamengo venceu 39, empatou 31 e perdeu 29, fez 146 gols e sofreu 102 gols. Agora eu quero te fazer um pedido em nome da nossa amizade. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer, é de graça, não custa nada. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Você me ajudou demais. Muito obrigado. Segundo informações do diário AS da Espanha, onde o jogador jogou pelo Atlético de Madrid, além de Alcaraz, Alexandre e Gonzalo Plata, o Flamengo pode contar com o holandês Memphis Depay para a sequência da temporada. O portal revelou que tudo pode ser acertado e um detalhe é crucial para que as coisas andem no Flamengo e juntamente com o staff do jogador, caso consiga chegar a um acordo com o atacante holandês. O alto salário exigido pelo jogador precisa ser diminuído para que as coisas evoluam. O valor solicitado pelo atacante holandês estaria acima do padrão salarial dos clubes brasileiros, incluindo o Flamengo.
É importante ressaltar que o Depay está atualmente sem clube após deixar o Atlético de Madrid e, por isso, o Flamengo só teria que arcar com o seu salário e bônus do jogador. Mas com o passe na mão, o Memphis quer lucrar com isso. O Flamengo hoje não tem a necessidade de pagar uma taxa de transferência a outro clube para contar com esse excelente jogador em seu elenco. Concentrado na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, o Mengão ainda não o descarta plenamente. Na temporada 23-24, o Depay defendeu as cores do Atlético de Madrid, participou de 31 jogos, marcou 9 gols e deu 2 assistências. Ele passou pelo Barcelona e hoje está como camisa 10 da seleção holandesa. Nesse período, o clube terminou em 4º lugar na Liga Espanhola, conquistando 22 vitórias, 4 empates e 9 derrotas em 35 partidas. Ele tem sido fortemente especulado também no futebol mexicano. O vice-presidente de futebol Marcos Braz fez uma publicação enigmática que deixou os torcedores do Flamengo surpresos. Por meio das suas redes sociais, o Marcos Braz fez questão de atualizar a localização para os rubro-negros. De forma bem direta, ele escreveu a seguinte mensagem: ainda em Portugal. Após a sua publicação no X, que é o antigo Twitter, muitos torcedores do Flamengo perguntaram qual é o próximo nome que o clube está tentando fechar a contratação. Em solo português, na última segunda-feira, o Flamengo anunciou o lateral esquerdo da seleção brasileira, Alex Sandro, como segundo reforço do clube nessa janela. O jogador assinou o contrato com o Flamengo até dezembro de 2026 e deve chegar ao Rio de Janeiro até quarta-feira. Além de fechar com Alex Sandro, o Flamengo avançou em relação à contratação do argentino Carlos Alcaraz. Depois de longas negociações, as diretorias do Flamengo e do Southampton da Inglaterra se entenderam. Agora, falta apenas a assinatura do contrato para que o meia argentino seja logo anunciado pelo Mengão. Gonzalo Plata é outro nome que está muito próximo do Flamengo. De momento, o rubro-negro está ajustando os detalhes para fechar a contratação do jogador. A princípio, o Mengão sinaliza com a compra de 30% dos direitos econômicos do jogador e, à medida que for batendo metas com o manto sagrado, o clube vai adquirir os outros 70% do seu passe. A expectativa é que o jogador seja regularizado até a próxima terça-feira, permitindo a sua participação nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia. Caso esse prazo não seja cumprido, o clube pretende inscrevê-lo até o dia 9 de setembro, mirando a sua participação numa eventual semifinal. E, por fim, o Braz e o Spindel ainda negociam um jogador surpresa nessa janela de transferências, razão da publicação enigmática dele. Vamos aguardar para ver quem se trata, porque eles estão guardando esse nome a 7 chaves. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!